livro de Provérbios, capítulo 16. Glória a Deus, glória a Jesus. A partir do versículo 30, diz assim: quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são como coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós oramos e já te agradecemos por esta leitura, por esta palavra. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente através do estudo, do ensino da tua palavra nesta noite. Amém. Graças a Deus. Mas eu quero começar um estudo. Quem sou eu? Quem sou eu? É claro que eu vou ter que trazer outras mensagens baseadas neste tema. Por quê? Porque quando eu falo quem sou eu me refiro a uma característica humana que é expressa através da personalidade, através do caráter. Então, como eu vou conhecer quem sou eu sem saber e sem ter conhecimento do meu caráter, da minha personalidade? E quando eu falo de personalidade, eu estou falando também dos temperamentos que cada um de nós temos. Cada um de nós temos. Temos uma personalidade diferente uma da outra. Somos pessoas diferentes umas das outras. Nós não somos pessoas iguais. Pensamos diferentes, temos gostos diferentes. Mas o que eu quero trazer aqui, me baseando neste tema, quem sou eu, é que às vezes nós estudamos a personalidade de Beltrano, de Cicrânio. Às vezes nós definimos as outras pessoas, definimos o seu caráter, o caráter de outras pessoas. Mas nunca apontamos o dedo para nós. Geralmente nós sempre apontamos os erros e as outras pessoas, mas não nós mesmos. Nós às vezes falamos fulano de tal e Beltrano é um mau caráter, mesmo que ele seja um mau caráter. Mas às vezes nós não nos conhecemos e precisamos nos conhecer melhor para que possamos até mesmo nos corrigirmos. Então, quem sou eu? Eu quero ler este mesmo versículo em 4 traduções diferentes. A primeira é essa que nós lemos aqui, o versículo 32. Capítulo 16, versículo 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Na Nova Versão Internacional diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Na revista Almeida Corrigida Fiel diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Veja que esse versículo aqui está falando de nós. Salomão está
se expressando e ele está falando a respeito dele, e que nós, ao ler esta passagem, este versículo, deve fazer a sua introspectiva, a sua avaliação concernente a ele mesmo. Salomão disse aqui, né? É melhor você dominar o seu espírito, ou saber controlar-se melhor, ou controlar o espírito, ou controlar o ânimo, do que mesmo conquistar uma cidade, ou conquistar cidades inteiras. Então, para que eu faça isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem sou eu. Quem sou eu? Primeiro, me baseando neste tema aqui, quem sou eu? Então, vamos estudar sobre caráter, sobre temperamentos, para que eu possa saber, pelo menos distinguir qual é a minha personalidade, quem sou eu. Agora, preste bem atenção, irmãos, existe uma expressão, um provérbio, os escritores chamam de aforismo, que é um dos mais famosos da história, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão, que se tornou um ditado popular, um adágio, que hoje é bem conhecida, né? Conhece-te a ti mesmo. Ela foi primeiramente encontrada, segundo os livros históricos, dizem que esta expressão ela foi encontrada no pórtico da entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. Veja que essa expressão, conhece-te a ti mesmo, ela vem antes de Cristo, ou seja, 400 anos antes de Cristo, e atravessou eras, atravessou séculos, milênios. Veja que nós estamos hoje no século 21, no ano de 2023, e essa expressão, esse aforismo, esse ditado, esse andágio popular, que hoje, até hoje, é manifestado através de comparações, né? Ela foi escrita e encontrada há mais de 2000 anos atrás. E, embora viesse ser uma expressão popular ou um aforismo, um pensamento que é expresso de maneira breve, esse é o significado de aforismo, ela é bem atual para nós. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. E para que nós conheçamos a nós mesmos, é preciso nós fazer uma autoavaliação. E para que isso venha a ser feito, é preciso nós estudarmos, verificarmos, fazer comparações, se de fato as letras estão dizendo a verdade e se de fato nós somos aquilo que assim as letras estão dizendo. Primeiro vamos entender o que é caráter. Caráter, existe o caráter cristão, existe o caráter humano, o caráter normal. E o caráter, a palavra caráter, ela tem um significado que é baseado na cultura, dentro da ética e dentro do pudor, dentro do respeito, dentro da ética, né? De uma forma geral. Então, quando alguém diz assim, fulano de tal, ele é ético baseado na cultura, baseado no costume da sociedade onde ele vive. Então, quando alguma coisa foge do controle, alguma coisa está fora do nosso costume, da nossa cultura, daquilo que nós aprendemos, então nós expressamos e dizemos que é antiético. É antiético. Então, uma pessoa de caráter é uma pessoa que anda dentro dos padrões da ética, da moral, dos bons costumes da sociedade onde ele vive, no Brasil, onde nós vivemos. Claro que nem tudo que é ético, baseado na cultura, é de fato ético, né?
segundo Deus. É por isso que existe a ética cristã. Por que existe a ética cristã? A ética cristã, ela existe porque ela está acima de qualquer cultura, acima de qualquer costume, acima de qualquer coisa que a sociedade venha determinar se é moral ou se é imoral. Então é por isso que nós, cristãos, precisamos seguir a ética cristã, é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e não os ensinamentos humanos. A não ser que esses ensinamentos humanos venham a ser extraídos da palavra e que não confronte a palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa ela é ética baseado na sociedade, mas ela não é ética baseado na palavra de Deus. Vamos lá. Uma pessoa ela respeita, é uma pessoa que vive em sociedade, uma pessoa que tem respeito, é respeitada, uma pessoa trabalhadora, tem a sua família, não confronta, não desrespeita ninguém. Então nós olhamos para essa pessoa como uma pessoa ética. Mas ela pode ser uma pessoa que ética baseada na cultura, dentro da sociedade em que ela vive, mas ela pode ser uma pessoa que não respeita a Bíblia, não respeita a palavra de Deus, seja um ateu, porque tem ateu que é ético, tem ateu que tem caráter. Existe muita gente boa, sem ser cristão, sem andar segundo os padrões da Bíblia. É por isso que é necessário a pessoa ter uma ética cristã ou caráter cristão. Então, vamos lá. O que é um caráter cristão, irmãos? O caráter cristão é um tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. É uma pessoa que tem a formação do caráter cristão, que corre do pecado, que foge do pecado. É uma pessoa que um dia era um pecador, que praticava todo tipo de pecado, violava as leis divinas, e hoje ele é uma pessoa regenerada, lavada pelo sangue de Jesus e transformada pelo Espírito Santo de Deus, baseado na palavra de Deus. Uma pessoa de caráter cristão é uma pessoa que nasceu de novo, não nasceu para si, não nasceu para alguém, nasceu para Cristo. Nasceu para Deus, é uma nova criatura, deixou as coisas velhas e agora passa a fazer coisas novas, e essas coisas novas são baseadas na palavra de Deus. Veja o que é que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaura, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Isso fala da mudança infalível de Deus na vida do ser humano, na nossa vida, pois Deus aqui está falando através do apóstolo Paulo que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, é quem firma, é quem fortifica e fundamenta aqueles que ele chamou, ou seja, transforma, alicerça na palavra de Deus. Porque nós somos a igreja, e a igreja de Cristo está firmada na rocha. E quem é a rocha? Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Então nós estamos firmados na palavra de Deus. Isso é caráter cristão.
É uma pessoa que tinha um pensamento baseado na sociedade, ou seja, ou um pensamento deturpado, um pensamento louco, ou um pensamento até coerente, baseado na sociedade. Mas quando ele aceitou Jesus, quando ela teve encontro com Jesus, o seu pensamento, a sua mente passou a ter a mente de Cristo. Passou a ter princípio cristão, segundo a palavra de Deus. Enquanto mais uma pessoa, um cristão, ele lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, enquanto mais ele se dedica na palavra, mais firmes ele fica em Cristo, mais convertido ele é, mais crente de verdade ele é, mais parecido com Jesus ele é. Enquanto mais ele ora, enquanto mais ele se aproxima de Deus, é diferente de uma pessoa que vem à igreja só por vir, vai à igreja só por ir. É uma pessoa que pega a Bíblia e vai à igreja, mas a sua vida corriqueira, a sua vida cotidiana é a mesma vida de outra hora. Você não vê diferença entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus. São pessoas iguais, ela não mudou, ela não houve uma transformação de vida. Não houve uma mudança de vida. Mas uma pessoa que tem um caráter cristão é uma pessoa que teve um encontro com Jesus, mudou de vida, é uma nova criatura, anda segundo a palavra, vive segundo a palavra, testemunha o Cristo que o salvou e cada vez mais que ele se aproxima de Deus, mais firmes, ele vai ficando, porque a Bíblia diz que Jesus é aquele que firma, é aquele que fortifica, é aquele que aperfeiçoa na sua presença, irmãos. É o que nós precisamos todos os dias, ser aperfeiçoado no Evangelho de Cristo, ser fortificado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ver o que é a deformidade do caráter humano. Nós já ouvimos o que é caráter cristão, como ele inicia. Uma pessoa que tem um caráter cristão anda segundo a palavra de Deus, anda segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus. Mas como foi que isso surgiu? Quando aconteceu a deformidade do caráter humano? O caráter revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que, por si próprio, homem algum possui algo de bom em seu íntimo, em seu coração, que possa agradar a Deus. Nada que o homem possa extrair de si possa agradar a Deus. Após a queda do homem no Éden com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. Após a desobediência de Adão e Eva, o caráter do ser humano ele foi deformado. A consequência da contaminação com o pecado foi a condição de total depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Aí vem o dom, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o homem ele foi criado lá no Éden, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Após a queda, o homem passou a apresentar apenas uma versão distorcida, imaculada da imagem. Porque o homem foi criado segundo a imagem, mas ele pecou. Depois que ele pecou, aquela imagem passou a ser distorcida, imaculada. Ou seja, no homem, na vida humana, não havia nada de bom,
nada perfeito, nada que pudesse agradar a Deus, nada que o homem pudesse extrair de si mesmo e dizer assim: eu te agrado, eu te honro, eu te glorifico, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eu tenho condições de permanecer diante da tua presença. Não, nenhum ser humano tem condições de dizer: eu sou perfeito, eu sou santo, ao ponto de dizer assim: não preciso de Deus, não preciso do sangue de Jesus, não preciso ser transformado, não preciso ser vivificado, não preciso nada disso. Porque segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, capítulo 5, versículo 1, capítulo 9, versículo 6 do livro de Gênesis, e na carta a Tiago, capítulo 3, versículo 9, fala exatamente da essência do homem quando ele foi criado. Criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas a queda e o pecado levou o homem à ruína, à destruição. O pecado separa o homem de Deus. E não tem como o homem dizer assim: eu sou santo, perfeito. Até porque essa deformação, a deformação do caráter humano, não afetou apenas o relacionamento entre Deus e o homem e Deus, mas também afetou o relacionamento entre o próximo, com o próximo. Veja o que é que diz a Bíblia, irmãos. A primeira coisa, e a Bíblia faz questão de narrar no livro do Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando a Bíblia revela o primeiro homicídio realizado por Caim, que matou o seu irmão, tirou a vida do seu irmão. E por que ele fez isso? Com inveja. Porque ele ofereceu um sacrifício da sobra, das lavouras, dos frutos que ele colheu. Ele comeu o melhor e foi dar a sobra a Deus. Já Abel não, Abel pegou o melhor das primícias dele e ofereceu a Deus, e Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim. E Abel, percebendo isso, Abel ficou com raiva, ficou com ódio, invejou seu irmão, e a Bíblia diz que daí por diante ele queria uma oportunidade para tirar a vida do seu irmão, até que isto se tornou concreto, se tornou real. Na primeira oportunidade que ele teve, ele matou o seu irmão Abel. Veja que o relacionamento entre o homem e Deus, obviamente, foi comprometido, foi afetado, mas assim também entre nós, entre os seres humanos. Não é à toa que há guerra, não é verdade? Não é à toa que há disputas entre países. Hoje está existindo uma das guerras mais sendo divulgada na mídia, a Rússia, contra a Ucrânia. Quantas pessoas não morreram? Disputa de poder. Veja que existe aquela disputa de pessoas dentro do trabalho, na empresa, até mesmo em igreja também. Existe aquela disputa. A minha igreja é melhor do que a igreja de fulano. Eu sou melhor do que Cicrânio. Veja que entre nós existe uma disputa. O pecado faz com que comprometa o relacionamento entre pessoas, entre o próximo. Não só com Deus. Com Deus, o que nos afasta de Deus é o pecado. E às vezes nós pecamos contra o próximo, quando nós queremos ser melhor do que ele, quando nós queremos até ser mais bonitos do que ele, quando nós queremos ser superior ao nosso próximo. Tudo isso é relacionado ao pecado. Está relacionado ao pecado. O pecado veio exatamente para nos separar, tanto de Deus quanto do próximo. A história registra isso. A Bíblia registra isso. Mas a Bíblia diz também que há uma redenção do caráter humano. Se após a entrada do pecado no mundo, o caráter do homem foi deformado, em Cristo ele começa a ser reconstruído. Que lindo isso, não é verdade? O homem foi deformado. A relação entre Deus, um homem e Deus, foi ali
colocado uma barreira, o pecado, a relação entre o próximo também. Mas assim como o pecado fez isso, a desobediência de Adão e Eva fez isso, a Bíblia diz que em Cristo começa a ser reconstruído. Eu posso ser reconstruído em Jesus. O caráter de uma pessoa pode ser reconstruída em Cristo Jesus. Segundo os estudiosos, dizem que o caráter, ele é formado mais ou menos até os 7 anos de idade. Alguém pode dizer, mas o que é caráter? Caráter é uma pessoa que anda segundo os padrões culturais, éticos, morais. E o que é uma pessoa mau caráter? É uma pessoa que não anda segundo a cultura, os costumes éticos e morais de uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa que rouba é uma pessoa mau caráter. Uma pessoa que mente é uma pessoa mau caráter. Uma pessoa que calunia é uma pessoa mau caráter. Uma pessoa que é invejosa é uma pessoa que tem um caráter deformado. Uma pessoa, sabe, que se prostitui, que trai o seu cônjuge, de certa forma o seu caráter está deformado. Então, mau caráter é tudo quanto não presta. Mentir é uma pessoa mau caráter. Até mesmo segundo a ética, a moral da sociedade. E segundo a Bíblia, principalmente. Então, quando uma pessoa não anda segundo as regras, é uma pessoa de caráter deformado, uma pessoa mau caráter. Então, eu falei logo no início, né? Uma pessoa pode ser até ter moral, baseado nas regras da sociedade, mas diante de Deus ele não é. Ele precisa ter um caráter cristão. Mas segundo os estudiosos, dizem que o caráter humano, ele é formado mais ou menos até os seus 7 anos de idade. Então, se uma pessoa, uma criança, é criada de todo jeito, é criada sem regra, sem limite, é uma criança que às vezes se espelha no pai, o pai mente, rouba, calunia, está entendendo? Todas essas coisas que a criança vai vendo, vai enxergando aquilo, e ela vai pegando para ela, porque a criança, ela imita tudo quanto ela vê os seus pais fazendo. Porque para a criança, o espelho dela são os seus pais. Então, se o pai não tiver um caráter, ou seja, baseado nas regras da sociedade, ou uma ética cristã, ele sendo cristão, os seus filhos também, obviamente, terá a tendência de ter um caráter deformado também. Então, se eu sou cristão e ensino os meus filhos, levo os meus filhos a vir à igreja ou a ir à igreja, mas eu não ensino, não corrijo quando for necessário, ele vai chegar uma hora, o seu caráter será formado, só que ele terá uma deformidade no seu caráter. Ou seja, quando ele fez algo que era errado, que eu não corrigi, e ele, na cabeça dele, ele poderia fazer aquilo, que não havia consequência nenhuma, ele vai continuar fazendo aquilo. Então o que é que acontece? A sociedade olha e o vê, e julga ele como um mau caráter, como uma pessoa de caráter deformado. E ainda mais quando uma pessoa que é cristã, que é criada na igreja, mas não anda segundo as leis divinas, segundo os mandamentos divinos. Podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem um caráter deformado em dobro, né? Porque a Bíblia diz que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer a palavra e não obedecê-la. Virá mais punição, a punição será mais rigorosa para aqueles que conheciam a palavra e não obedeceram a palavra do que aqueles que não conhecia, desobedeceu a palavra, mas não tinham pelo menos um pseudo relacionamento com Deus.
Então é por isso que a Bíblia fala sobre a questão de termos um caráter transformado. A redenção de um caráter, ela procede e vem de Deus na vida humana quando o ser humano assim quer, deseja, permite que Deus adentre em sua vida. Aí diz Calvino o seguinte, olha como Calvino diz, João Calvino escreveu que ser a imagem de Deus, no sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente relacionado a tornar-se como Cristo em justiça, em retidão. Falou bonito. Mas o apóstolo Paulo, ele ainda é mais direto, objetivo. Ele diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não precisamos, irmãos, sabe, imitar alguém que não imita a Cristo. Paulo está dizendo, seja meu imitador, porque ele era imitador de Cristo, mas ele está dizendo assim, olha, imitai a Cristo, porque você imitando a mim, estará imitando a Cristo. E um novo nascimento, um caráter transformado, sabe, a redenção do caráter do homem, ela só pode acontecer em Cristo Jesus. Não pode acontecer em outro ser, em um outro artifício, a não ser em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando uma pessoa tem um caráter cristão, os princípios cristãos na sua vida está acima de qualquer outra coisa. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, quando alguém que se diz cristão e apoia aborto, significa que esta pessoa, de fato, não tem um caráter renovado em Cristo Jesus. O caráter não passou pela redenção do caráter em Cristo. Porque se ele assim o fizer, pode acontecer o que aconteceu, mas os princípios bíblicos, as regras bíblicas, as leis bíblicas, as leis divinas, irmãos, ele não negocia com nada, por nada. O princípio cristão na vida do cristão é intocável. Nós não negociamos princípios cristãos. E o Paulo ainda diz o seguinte, irmãos, em Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isto é imitar a Cristo, isto é passar pela redenção, isto é o caráter ser transformado em Cristo Jesus. Esta pessoa se reveste do novo homem, não é mais o velho homem, é um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade. Verdadeira justiça e santidade. Não criado em uma falsa justiça, em uma falsa santidade. Quem cria a santidade é Sicrânio, quem cria a santidade é Beltânio. Eu estava vendo uma entrevista, né, de um pastor, um debate de um pastor e de uma pessoa que se dizia evangélica e defendia o homossexualismo. E ela tentando argumentar, explicar que é para nós aceitá-lo, a prática homossexual baseada no amor. O pensamento dessas pessoas é que o amor de Deus encobre todo o pecado, usando a Bíblia. Só que a palavra de Deus diz que o amor não invalida a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela permanece. E a Bíblia diz que Deus, ele castiga e repreende aquele a quem ele ama. Então a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus não viola o amor, nem o amor de Deus viola, sabe, a justiça de Deus. Elas andam juntas.
Não quer dizer que Deus não ame o pecador, até porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo, o primogênito, né, para morrer por nós, para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Então eis aí o amor de Deus está provado. Claro que ninguém vai sair daqui, né? Um cristão verdadeiro não vai sair daqui difamando, falando, caluniando, né? Xingando, seja lá quem for, não. Mas o que é pecado, segundo a Bíblia, é pecado e isso é inegociável. Isto não tem, sabe, não tem como negociar isso. O amor de Deus não invalida a justiça de Deus, e o amor de Deus, irmãos, não invalida a justiça, nem tampouco os mandamentos, as leis de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus anda junto com a justiça de Deus. Pois a imagem foi distorcida pelo pecado, mas em Cristo Jesus, porém, nós temos a obra de Deus realizado em nossas vidas. Veja o que é que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, ensinou que os verdadeiros seguidores de Cristo se revestem do novo homem. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja que coisa maravilhosa, é nós nos vestirmos do novo homem, da nova criatura, que se renova, para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem criou? Deus, a sua imagem e semelhança. E nós nos revestimos deste novo homem, não do velho homem. O homem perdeu a imagem de Cristo lá no Éden, mas Cristo veio para reconstruir, para renovar isso em sua vida. Quando Paulo fala de vestirmos do novo homem, fala da nova criatura que passamos a ser em Cristo Jesus. A imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado e essa imagem começa a ser reconstruída até alcançar sua plenitude no dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a imagem de Deus foi perdida lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Mas a partir do momento em que esta pessoa teve um encontro com Jesus, esta pessoa passa a ter a imagem de Cristo, ser a imagem de Jesus. Oh, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, porque Deus nos predestinou, né, a serem conforme a imagem do seu Filho. A obra do Espírito Santo no caráter cristão. Após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Então, ele não sente mais prazer nas obras da carne e não se entrega às suas concupiscências depravadas. Aquele que tem um caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos. A Bíblia diz em Colossenses 3,9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E esse, irmãos, aperfeiçoamento do caráter cristão, ele é contínuo. Mas a Bíblia ainda diz em Efésios, capítulo 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia está dizendo que nós
temos condições de nos tornarmos um varão perfeito, um homem perfeito, à medida da estatura de Jesus. A gente pode chegar, por mais que seja difícil, talvez até impossível, mas a Bíblia está dizendo que a gente pode alcançar essa perfeição, que a gente pode chegar a este nível, sabe, de perfeição, mas em Cristo Jesus, à medida da estatura completa em Cristo. Isso quer dizer que nós nos policiamos constantemente, nós precisamos vigiar constantemente, precisamos buscar a Deus constantemente. Como é que eu posso, irmãos, viver no mundo de pecado, no mundo distorcido, no mundo, sabe, aonde vale mais a mentira do que a verdade, aonde vale mais as coisas erradas do que as coisas certas, aonde se tem mais valor a prostituição, sabe, o pecado do que a santidade? Porque pode prestar atenção, às vezes alguns irmãos universitários ou irmã que está na universidade ou na escola, e muitas vezes ele ou ela é confrontada exatamente pelos princípios que ela segue, por ela ser cristã. Tem gente que ainda zomba simplesmente porque a irmã ainda não se tornou mulher, é uma moça e está esperando o casamento, sabe? Está esperando o noivo, o marido certo para casar, contrair uma família, formar uma família. Sabe o que eles dizem? É ultrapassado, é ultrapassada. Isso não existe mais. A irmãzinha é muito santa, ciclano é muito santo. Mentir, beber, diz assim: tu és jovem, tu és novo, tem que curtir a vida, tem que desfrutar a vida. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, viver segundo a regra deste mundo, sabe, é o certo. E você viver segundo a regra de Deus, para eles é retrógrado, é ultrapassado, não existe. Então, ter o caráter cristão, quem sou eu? Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu sou uma pessoa de bom caráter ou uma pessoa de mau caráter? Será que eu tenho o caráter cristão ou não? Será que de fato eu tenho caráter cristão? Eu sou de Jesus, Jesus é meu? Porque assim, todo mundo, quem crê em Jesus, né? Por mais que faça o errado, por mais que viole os mandamentos de Deus, o que é que eles dizem? Eu sou de Jesus, eu sou de Deus, Deus me protege, Deus me guarda. Por mais que ele faça mal, tem gente que, sabe, faz o mal e ainda pede proteção a Deus. Mente e ainda pede ajuda a Deus, como se Deus compactuasse com a mentira. Tem gente que calunia e ainda coloca Deus no meio da calúnia, não é assim? Isso é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que tem um caráter deformado. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa de mau caráter ou sou uma pessoa de bom caráter? Será que eu tenho caráter cristão ou não? Eu preciso saber quem sou eu. Amém? Próximo culto nós vamos continuar falando quem sou eu. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe.